Giro do Esporte PS Notícias e chegamos com novidades da rodada do final de semana, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, derrota do Bahia para o Palmeiras em plena Arena Fonte Nova, empate do Vitória lá na Arena Condá diante da Chapecoense. Fica com a gente que a gente vai destrinchar tudo, já digo que tem muita polêmica, principalmente envolvendo a arbitragem, duras críticas do técnico Rogério Ceni do Bahia. Mas vamos começar pelo Vitória, foi quem entrou em campo primeiro, lá na Arena Condá, enfrentando a equipe da Chapecoense. O duelo começou até com o rubro-negro melhor em campo, criava mais oportunidades na partida, porém, aos 36 minutos da etapa inicial, ainda no primeiro tempo, o jogador Edenilson derrubou Ítalo, que partia em direção ao gol para sair de cara com Lucas Arcanjo e acabou recebendo o cartão vermelho. O lance teve até uma polêmica porque inicialmente o árbitro da partida só aplicou o cartão amarelo, só que depois, logo ali na sequência, ele voltou atrás da própria decisão e aplicou o vermelho direto, deixando o Vitória com 1 a menos em campo. Com superioridade numérica, a Chapecoense começou a ter mais volume ofensivo, mais volume de jogo e conseguiu chegar ao primeiro gol. Aos 41 minutos do segundo tempo, os donos da casa abriram o placar com Neto Pessoa de cabeça. Foi aí que brilhou a estrela de Mateuzinho para diminuir o prejuízo do Vitória. Logo após o gol sofrido, o camisa 10 entrou na partida e foi derrubado dentro da área na primeira chegada ao ataque. Na cobrança, o próprio Mateuzinho converteu. Com empate por 1 a 1, o Leão da Barra está na 14ª colocação com 11 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E no meio da semana o compromisso, a virada de chave é outra, porque o Vitória volta a jogar nesta quarta-feira às 19 horas no estádio Manuel Barradas, no Barradão, volta a jogar ao lado do seu torcedor, mas desta vez o duelo é válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Adversário da vez, Juazeirense. Já na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia perdeu por 2 a 1 diante do Palmeiras, líder do campeonato. E o reencontro do Bahia e do Palmeiras se dá justamente após as polêmicas, as trocas de farpas entre os treinadores. Rogério Ceni de um lado, Abel Ferreira do outro, justamente lá em setembro de 2025, quando o tema problemático ali foi o gramado da Arena Fonte Nova, que na época estava em uma coloração diferente. O Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, reclamou disso, disse inclusive que isso favoreceu a lesão de 2 jogadores, na ocasião o Piquerez e o Lucas Evangelista. Os dois saíram da partida lesionados. O Abel Ferreira quis dizer que foi por conta disso, por conta do gramado. Na época também o Rogério Ceni rebateu as críticas do Abel, disse que o Palmeiras só sabia jogar no estilo de jogo ali de ligação direta, e novamente o Abel falou de novo sobre esse caso e chegou a dizer que já mandou um vinho para o Rogério Ceni, que tem ele como uma referência como técnico, e abafou toda a polêmica que teve ali na época. Depois de tudo isso, eles voltaram a se reencontrar no gramado da Arena Fonte Nova, dessa vez modificado, passou por uma grande reforma, um duelo que o Palmeiras levou a melhor. O Verdão saiu na frente ainda no primeiro tempo com um golaço do colombiano John Arias, que tabelou com Flaco Lopes antes de mandar a bola no ângulo. No segundo tempo, após jogada ensaiada na cobrança de escanteio curto, Everton Ribeiro mandou um cruzamento açucarado na área para o zagueiro David Duarte cabecear firme. Na reta final da partida, o Palmeiras cobrou escanteio e contou com um desvio de Santiago Ramos Mingo contra o próprio Patrimônio para voltar à frente do placar. Na origem do gol contra do Santiago Ramos Mingo, os baianos reclamaram de uma falta na origem da jogada em cima do David Duarte, ocasionada por um empurrão, por uma carga do Gustavo Gomes, o zagueiro palmeirense. O árbitro da partida, o Lucas Casagrande, não enxergou irregularidade e validou o lance para reclamação do técnico Rogério Ceni, que após o final da partida, em entrevista coletiva, criticou duramente a arbitragem e classificou a atuação dos árbitros como vergonhosa. Foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar
É bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né, inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, porra, se o meu time jogar sempre assim, vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tem elogios a fazer, né? Um ajuste ou outro de marcação, ok? No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho o que falar, só elogiá-los. Com a derrota, o Bahia caiu para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Já o Palmeiras manteve a liderança e aproveitou para abrir 5 pontos em relação ao vice-colocado, que é o São Paulo, que tem 20 pontos. O tricolor baiano volta aos gramados somente no sábado. Vai ter essa semana livre de jogo. Volta no sábado às 18h30 para enfrentar a equipe do Mirassol lá no Maião, fora de casa, pela 11ª rodada do Brasileirão. Pois é, torcedor, agora eu já peço a sua opinião, primeiro sobre o jogo do Vitória, o que achou da atuação do rubro-negro baiano contra a Chapecoense, esse empatezinho ali que o Mateuzinho acabou salvando, a equipe rubro-negra fazendo o gol de pênalti decisivo logo entrando no segundo tempo. E do Bahia, concorda com a decisão da arbitragem? Não foi falta ou foi falta no lance que deu origem ao segundo gol, o gol decisivo do Palmeiras na partida aqui na Arena Fonte Nova? Já deixe sua opinião, deixe o seu comentário, curta aqui nosso vídeo e acompanhe a gente também nas nossas redes sociais.